Uma das discussões mais comuns de tempos para cá entre os torcedores dos clubes brasileiros é sobre a famosa casa, né? Ter um estádio, a importância de se ter o seu estádio próprio. Um tema para mim muito polêmico e situações diferentes envolvem os diversos clubes, né? Primeiro que é algo muito questionável, né? O estádio de futebol ele é um patrimônio, uma propriedade muito cara para construir, cara na sua manutenção, cara para ser aberto a cada vez que você tem lá um jogo de futebol, um evento. E é um espaço que você utiliza em raros momentos para jogos de futebol, que são os eventos que demandam mais público e, consequentemente, proporcionam melhor faturamento, porque eles são muito espaçados, né? Você tem um jogo no final de semana, depois você vai ter um jogo, eventualmente, em 2 semanas, se tiver naquele período de Campeonato Brasileiro com um jogo em casa e um jogo fora. Eventualmente você vai ter um jogo ali, 2 na semana, um a cada 10 dias. De qualquer forma, na maior parte do tempo, o estádio fica vazio, ele fica às moscas. Ele é diferente de um espaço utilizado com frequência, utilizado na boa parte do dia ou maior parte do dia, como acontece, por exemplo, num shopping center, né? Os proprietários de um shopping, eles fazem dinheiro o tempo todo, porque ele está ali aberto, oferecendo serviços, as lojas vendendo de tudo, estacionamento, restaurante, enfim. E aquilo funciona por muito tempo. O estádio de futebol só proporciona para o clube dinheiro, embora nos dias de grande movimento seja uma quantia muito maior, muito grande, naquele momento do jogo. E os jogos ficam muito espaçados. Por isso mesmo, antes de pensar em ter um estádio, os clubes têm que analisar a sua situação e as suas possibilidades, as suas necessidades, né? Que tipo de estádio o seu clube precisa ter? Para quantas pessoas? Até que ponto ele deve ser muito luxuoso ou ele deve ser um estádio mais simples? Quantos lugares devem ser populares e quantos devem ser voltados a, digamos, um público mais abastado que vai comprar ingressos mais caros, né? O companheiro Eduardo Tironi gosta de fazer uma comparação interessante. Dentro de um avião, você tem a massacrante maioria dos assentos na classe econômica, porque a maior demanda é para a classe econômica. E alguns na classe executiva e pouquíssimos na primeira classe. Isso acontece nos voos internacionais, nos aviões de grande porte. E por que isso? Porque, obviamente, a maioria dos passageiros, a maior procura é por passagens mais baratas ou não tão caras. E elas são as da classe econômica. E, proporcionalmente, ocupam, então, um enorme espaço dentro da aeronave em relação à executiva e à primeira classe. Isso não acontece nos estádios de futebol. Você tem estádios novos que são modernos, que são confortáveis, né? Mas que destinam espaços populares para um percentual pequeno, deixando enormes áreas voltadas a um público que paga mais caro. E esse público ele é menor do que se imagina, ou do que se imaginava quando esses estádios foram bolados, foram projetados. Por isso, acho que muitos deles precisam ser repensados, precisam ser redistribuídos nas suas, digamos assim, ofertas em termos financeiros e público-alvo, né, torcedor-alvo, melhor dizendo. Esse é um ponto que é muito importante nesses estádios de futebol. Nós temos aí alguns exemplos, inclusive, de clubes que fizeram seus estádios com alguns parceiros, envolvidos em Copa do Mundo ou não, e que têm problemas decorrentes desses estádios. É o caso do Grêmio, que já tinha seu estádio próprio, e hoje tem ali na sua arena muita confusão com a empreiteira que construiu a obra, até por conta dos acontecimentos recentes no país. Temos o estádio do Corinthians, aliás, o companheiro Rodrigo Capello, no seu blog, cujo link publico aqui embaixo, traz agora a informação da rediscussão da dívida com a Caixa Econômica, uma nova forma de pagamento, porque é impossível pagar o estádio, ou seja, o Corinthians fez um estádio muito mais caro do que precisava, e é um exemplo típico do estádio que tem poucos lugares populares em relação à sua real demanda. Por isso você tem aí um estádio para 45, 48 mil torcedores, recebendo no máximo aí nessa época, em 2017, uns 30 mil, e sobrando ingressos aonde? Ali naquela área central, onde ficam as cabines de televisão e rádio, e ali pouca gente vai, né? É um ingresso muito caro. E se tivéssemos mais lugares populares, certamente corintianos que não podem pagar tanto, mas pagariam um valor mais acessível, estariam presentes ao estádio e possivelmente o estádio receberia a sua lotação máxima. E temos o exemplo do Palmeiras, que é o melhor caso que temos no país envolvendo a construção de um estádio, porque beneficiado pela excelente localização do clube, né, e do seu antigo estádio Palestra Itália,
numa região que é ali uma das de melhor IDH e melhor renda per capita, renda média da cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país. Obviamente, tudo isso, né, perto de metrô, perto de trem, muitas linhas de ônibus, 2 avenidas grandes que passam do lado, 2 shopping centers vizinhos ao estádio. Toda essa infraestrutura, essa localização, digamos, privilegiada, fez com que uma construtora se sentisse atraída pela ideia de construir um estádio em parceria com o Palmeiras. Então, o Palmeiras não colocou nenhum centavo. A W Torre construiu o estádio. O Palmeiras compartilha esse estádio com a construtora, durante 30 anos são parceiros, são coproprietários, digamos assim, mas o Palmeiras, quando joga num estádio novo, com possibilidades que não existiam antigamente, né, e não teve que pagar nada, não deve nada a ninguém. Então é o melhor exemplo, é o melhor caso. O compartilhamento com a construtora, convenhamos, entre aspas, preço muito baixo em relação ao que outros clubes estão pagando. Então, eu considero invejável, né, o acordo que o Palmeiras conseguiu, ainda na gestão do Tirone, né, antes do Paulo Nobre, sendo que as rendas e o volume de público cresceu bastante, também muito em função de uma boa fase do clube ganhando títulos nas 2 últimas temporadas. Mas nem todos os casos são assim. E nós temos muitos exemplos de estádios ou superdimensionados, ou feitos de uma forma equivocada, que não atendem à real demanda. Agora nós estamos vivendo uma situação em que no Rio de Janeiro o Flamengo está prestes a inaugurar, digamos assim, a sua nova casa. Muita gente acha estranho, como assim nova casa? Bem, não é um estádio próprio do clube, né? É um estádio que o Flamengo alugou o estádio da Portuguesa na Ilha do Governador, e contratou a empresa que fez ali a arena de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos para fazer ali, para montar uma estrutura de arquibancadas que vai durar algum tempo, né? São 3 anos de contrato, e ali o Flamengo poderá fazer jogos para um público de 20.500 torcedores, ou seja, partidas de pequeno e médio porte poderão ser ali realizadas. E com isso o clube se livra um pouco da dependência do Maracanã, sem a obrigatoriedade de sair do Rio de Janeiro, como acontecia em 2016. É possível, sim, claro, chamar um estádio de casa, como o Maracanã pode ser a casa do Flamengo, do Fluminense, o Mineirão é a casa do Cruzeiro, ou não é? O Cruzeiro não é dono do Mineirão. Você pode ter uma casa própria e pode ter uma casa alugada. Se o acordo para a utilização dessa casa, esse estádio, numa situação em que você vai locá-lo, vai alugá-lo, for interessante, é melhor ter até um estádio alugado do que ter um estádio próprio, que lhe dê muitas despesas, que endivide demais o clube e que crie outros problemas. Então, é muito importante que a gente tente entender que mais importante do que ter, mais relevante do que ter um estádio próprio, é analisar as condições que envolvem a aquisição ou construção desse espaço, dessa arena, desse estádio, chamem como achar melhor. O caso do Palmeiras é exemplar, mas ele não é dono sozinho, ele é coproprietário. O Corinthians tem um estádio, mas está devendo até a raiz do cabelo, porque não consegue pagar. Não era melhor ficar com o Pacaembu, alugando o Pacaembu? Talvez fosse mais interessante. A dívida é muito complicada. O São Paulo, há muito tempo, há décadas, tem o seu estádio Morumbi. Esse é pronto quitado. E muitas vezes até desvalorizado por muita gente, porque ele é antigo. Eu acho muito melhor ter um estádio antigo e próprio do que um estádio novo com uma dívida impossível de ser quitada, né? E outros clubes também não têm estádio, mas alugam. O Atlético, por exemplo, em Belo Horizonte, aluga o Independência, que é do América, que, aliás, foi construído também com dinheiro público. Não foi o América que levantou aquele estádio de Independência. O antigo era um estádio antigo, muito velho, superado, e o novo é um estádio bem mais legal, bem mais moderno, mas foi erguido com o dinheiro público, como foi reformado o Mineirão, como foi feito ali o Maracanã e tantos outros exemplos. Então, acho que nesse momento que muito se fala sobre estádio de futebol, meu time tem que ter um estádio, seu time não tem estádio, essa discussão, como discussão de torcedor, até ela pode fazer algum sentido, mas, no fundo, acaba sendo uma bobagem muitas vezes, né? Uma besteira. O importante é que o clube tenha onde jogar, sendo estádio próprio ou não, e que tenha ali um acordo para a utilização daquele espaço, daquele estádio, caso não seja dele, que seja interessante, que permita a venda de ingressos pelo preço que ele achar melhor, para acesso dos sócios, dos não associados, enfim. Acho que existem outros aspectos muito mais relevantes do que você ser proprietário daquele estádio. E para ter um estádio, é importante saber que ele deve não só receber jogos de futebol, como estar preparado para outros eventos que propiciem receita ao longo dos dias sem partidas de futebol. Se não for assim, você acaba tendo muito custo, muita despesa para pouca receita, dependendo aí de grandes jogos que possam equilibrar melhor essas finanças. Essa obsessão pelo estádio, ela às vezes pode ser até perigosa para os clubes de futebol. Ter o seu estádio pode ser muito importante, muito legal. Acho que todos devem pensar nisso, almejar isso.
mas dentro de sua própria realidade, procurando se adequar às suas condições, sua real demanda, tamanho de torcida e possibilidades de consequente faturamento. É isso aí. Saudações.